paz do Senhor, meus irmãos, estamos começando aí a nossa segunda pré-aula da classe dos pré-adolescentes do terceiro trimestre de 2024. Eu sou a professora Ana Cláudia, dou aula na classe dos pré-adolescentes. Então, vamos dar sequência aí aos nossos estudos, desse trimestre que vão falar sobre servir a Deus com os nossos talentos. Na lição de número 1, nós falamos aí um pouco sobre os dons ministeriais para a Igreja do Senhor. Já fizemos aí um apanhado a respeito deles. E agora nós vamos abordar na lição de número 2 a sequência desse assunto que vai ter como título Dons Espirituais. O que significam? Temos aí proposta a nossa leitura devocional e eu volto a dizer a importância de incentivarmos os nossos alunos a lerem, a estarem todos os dias aí um pouco ligados ao nosso tema, ao que será abordado na Escola Bíblica Dominical, e os professores também, de modo a se prepararem e estarem aptos para passar a mensagem aos seus alunos. Então, o nosso texto base para a lição de hoje, nós encontramos lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 12, que diz assim: Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter dons do Espírito, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Já que nós desejamos, procurem os dons que fazem com que a igreja venha crescer. Os objetivos para a lição de hoje: explicar que o batismo no Espírito Santo é essencial para administrar os dons espirituais. Ensinar sobre a distribuição dos dons e a sua utilidade. E o terceiro objetivo é enfatizar que o propósito dos dons é para servir a igreja. Nós vimos na primeira lição, já falamos um pouco sobre isso, que o propósito é servir a igreja, a edificação da igreja, mas nessa lição nós vamos continuar enfatizando esse ponto, essa questão, até porque o propósito dos dons espirituais é de que a igreja se desenvolva, não é um propósito individual para a nossa satisfação, o nosso benefício, mas de fato é para o serviço, para o reino de Deus. Então nós vamos continuar falando sobre isso, um pouco mais sobre isso. Nós temos aí os nossos saberes escolares, eu achei um recurso muito bacana, muito importante, sobre o que os nossos alunos precisam ir embora sabendo, coisas que são essenciais para o conhecimento deles. Nós temos aí seis pontos que nós precisamos enfatizar com os nossos alunos. Então, você dá aí uma olhada e aí ao longo da aula você vai perceber, eu ainda não comentei isso, está faltando esse ponto, mas é bom a gente estar unificado, no mesmo propósito, para que eles possam, de fato, sair com esse conhecimento guardado na memória. O nosso primeiro ponto, nosso primeiro tópico vai falar: antes dos dons tem o batismo. Antes dos dons tem o batismo. Eu sugiro que você faça a pergunta aos seus alunos, eu gosto desse diálogo, dessa troca. Você pergunta para eles assim: que batismo? Antes dos dons, antes de recebermos os dons, nós precisamos ser batizados. Mas que batismo é esse que nós precisamos, não é verdade? E aí você pode perguntar: nas águas, o batismo nas águas, em que nós declaramos que o Senhor é o Deus das nossas vidas, que Ele é o nosso guia, o nosso condutor, que nós entregamos a nossa vida ao Senhor? Ou será que é outro batismo? É muito importante nós refletirmos com Ele a respeito disso, porque o Espírito Santo, quando nós somos batizados, passa a morar em nós, Ele passa a habitar dentro de nós, nós passamos a ser morada, templo do Espírito Santo. E assim o Espírito Santo pode ministrar os nossos corações, pode, E também faz, assim o faz, não só pode como faz. Ele ministra, Ele nos quebranta, nos ensina, nos instrui no que devemos mudar, como devemos agir, Ele nos orienta, nos aconselha na nossa caminhada cristã e nos ajuda a cumprir a vontade de Deus. Mas para os dons espirituais, nós não estamos falando somente do batismo nas águas. Nós estamos falando de um revestimento especial. É claro que há pessoas que no momento do seu batismo nas águas podem também receber aí os dons espirituais. Mas, a princípio, nós precisamos do batismo no Espírito Santo. Nós precisamos ser batizados para nos movermos no Espírito Santo. Antes de avançarmos, eu gostaria de deixar de indicação a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus,
que é um material muito rico aí para a nossa igreja e vai tratar a respeito sobre o batismo no Espírito Santo, vai tratar também especificamente sobre os dons do Espírito Santo e é um material muito, muito abençoado. Eu creio que vai te ajudar a compreender melhor e também a passar para os seus alunos de uma maneira que eles compreendam. É um recurso que nós podemos aí utilizar. Então, eu recomendo a leitura. Se eu não me engano, deixa eu olhar aqui. Esse estudo vai começar na página 166, que vai falar o batismo no Espírito Santo, que ele é diferente da salvação, né? Nós alcançamos a salvação, somos purificados, regenerados, mas o batismo é uma experiência além, uma experiência à parte, que deve ser buscado e almejado por todos os cristãos. Então, fica aí a indicação da nossa declaração de fé como um conteúdo complementar aí para poder melhorar e te ajudar a esclarecer com seus alunos um pouco sobre esse tema. Então, nós abordamos aí que não é o batismo nas águas que nós estamos falando. Para receber os dons, a condicional é o batismo no Espírito Santo. A palavra do Senhor vai nos dizer, né, que o povo de Deus foi recomendado a ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então, essa era a grande promessa. Eles deveriam aguardar porque eles receberiam um revestimento especial, que no caso é o batismo no Espírito Santo. E aí nós falamos um pouco na lição passada sobre o Pentecostes, né? Que foi no Pentecostes. Passe para os seus alunos a pergunta: o que foi o Pentecostes? O que é o Pentecostes? O que era o Pentecostes? Qual era o símbolo? E aí deixa eles falarem, ver se eles têm conhecimento acerca do assunto. E você vai complementar, né? Porque o Pentecostes, na verdade, era o dia de Pentecostes. Era uma celebração que era feita pelo povo, vinham pessoas de todas as regiões para agradecer ao Senhor. Também chamamos aí da festa da colheita, né? Podemos chamar assim também. Então, o povo se reunia para agradecer ao Senhor pela provisão, pela colheita e renovavam o compromisso e a dependência, né, no Senhor. Então, o povo estava reunido nesse propósito de celebrar o Pentecostes. E para nós, esse dia, né, na verdade, essa expressão Pentecostes ganhou um novo significado que agora representa aquele momento sublime em que o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar e as pessoas foram cheias do poder de Deus. E aí nós temos a marcação de um novo tempo, né, uma nova dispensação agora com o Espírito Santo como nosso Consolador aí, com o Espírito Santo revestindo o seu povo, que nós chamamos também de dispensação da graça. Aí o nosso primeiro subtópico, desse tópico 1, vai falar: os dons vieram do céu. Tiago afirmou: tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes, do céu. Os dons são recursos enviados por Deus para a edificação e fortalecimento da igreja. Os cristãos necessitam do batismo no Espírito Santo para ter condições de pregar o Evangelho. É sempre bom lembrar, e isso tem que ficar muito claro para os adolescentes, pré-adolescentes. Os dons não são nossos, não são nossas capacidades, mas são um revestimento do céu. Então, para que nós possamos fazer e agir da melhor maneira, administrar esses dons, nós precisamos reconhecer que eles não vêm de nós, mas vêm do Senhor. É uma capacitação especial. E ainda me lembrando, antes de nós passarmos adiante, eles precisam também entender que o batismo no Espírito Santo tem como evidência o falar em línguas estranhas. A evidência é a língua estranha. Então, para você saber se você recebeu, primeiro a gente precisa dessa evidência, porque no Pentecostes também nós temos registrados na Bíblia que eles estavam ali reunidos, buscando a face do Senhor, quando ouviram um som, como de um vento, né? E tiveram aí as línguas repartidas. Eles receberam do poder do alto um revestimento especial, sobrenatural. Temos que dizer isso também, que não é algo natural, mas um revestimento sobrenatural, uma capacitação especial concedida pelo Espírito Santo de Deus. E a evidência é falar em novas línguas, assim crê a Assembleia de Deus, né? Então, os dons vieram do céu. Não é algo nosso, algo que a gente pode produzir pelas nossas capacidades, mas algo que o Espírito Santo derrama, concede, conforme a necessidade da igreja. Nós vamos ver adiante, né? Conforme a necessidade
da igreja, do reino de Deus, o Senhor concede esse derramamento. E aí é pela graça, é um presente do Senhor que assim, com a sua soberana vontade, ele vai distribuir e alcançar na vida dos crentes. E o segundo subtópico, revestidos de poder. A Bíblia vai nos confirmar nessa promessa pentecostal. Essa promessa pentecostal. Sem os dons, a igreja não teria condições de falar do amor de Deus. Assim como um soldado romano precisava vestir sua armadura antes de ir à batalha, igualmente somos revestidos de poder pelo Espírito Santo. De fato, assim como o soldado precisa estar com a sua armadura pronto para uma missão, para executar um serviço, assim também nós, crentes, precisamos estar revestidos do Espírito Santo para poder apregoar a mensagem do reino de Deus. Somos capacitados para a gloriosa vocação de anunciar a mensagem por toda parte. Esse revestimento ele é realmente algo sobrenatural na vida do crente. Deus concede ousadia, coragem. Nós vemos aí na nossa igreja primitiva, os irmãos que receberam esse revestimento, eles foram com intrepidez, com ousadia, eles foram anunciar a mensagem do Senhor. Sofreram perseguições, foram mártires, né? Passaram aí duras provações, mas não deixaram de anunciar a mensagem. Então, esse batismo, esse poder do alto é uma capacitação para a realização da obra, para que o nome do Senhor alcance aí muitos espaços, e os nossos irmãos aí são prova viva disso, de que eles, com a graça do Senhor, levaram adiante aí a mensagem do reino que chegou a cada um de nós, né? O nosso segundo tópico vai falar a respeito da distribuição dos dons. A palavra do Senhor nos fala sobre essa promessa pentecostal. O profeta Joel vai falar sobre isso. Então, abre aí com seus alunos a palavra do Senhor. E aí, nós vamos, se tinha marcado aqui. Vamos abrir aqui. Joel, no capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Que glorioso! Como a palavra do Senhor é completa, como ela não tem brecha, não tem espaço. Ela se completa, o Antigo Testamento e o Novo, a promessa e o cumprimento. É muito importante você destacar isso também com os pré-adolescentes. É sempre bom a gente engrandecer o nome do Senhor, porque de fato a palavra do Senhor ela é inerrante, ela é infalível, ela se cumpre. Não há nada na palavra do Senhor que não se cumpra. E o que não se cumpriu ainda vai se cumprir em tempo oportuno, conforme a soberana vontade de Deus. Então Joel lá atrás já havia dito que o Senhor derramaria o poder, né? O poder do alto. A palavra do Senhor é realmente maravilhosa. Nós temos também, eu acho que você pode levantar como curiosidade com seus alunos, que apesar de nós não termos essa dispensação ainda com o Espírito Santo, esse derramamento ao alcance, né, de todo o povo, como nós temos agora na Nova Aliança, mas o Espírito Santo de Deus já agia e já trabalhava, já no Antigo Testamento. Aí nós temos evidências do Espírito Santo realmente capacitando servos para uma obra especial. E aí nós temos o exemplo lá em Êxodo, no capítulo 31. Êxodo, capítulo 31, deixa eu abrir aqui, no versículo do 1 ao 11, que vai falar assim, ó. Eu não vou ler todos, mas você pode fazer a leitura completa aí. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. E assim, o Espírito Santo já estava trabalhando, né? Desde a criação, o Espírito Santo de Deus fez parte, esteve presente de toda essa criação. E o Espírito Santo já trabalhava.
Olha aí uma pessoa que recebeu do Senhor um revestimento especial para uma obra, para uma necessidade especial. Eles tinham que construir o tabernáculo e Bezalel recebeu do Senhor aí um revestimento especial de sabedoria, né? De ciência, de entendimento para poder realizar uma grande obra. E aí você pode trazer para os seus alunos aí algumas imagens, um pouco sobre o tabernáculo, sobre a construção, as coisas que foram feitas em ouro, os detalhes. É muito rico. O tabernáculo tem muitos detalhes e muitos símbolos importantes. Então, se você puder trazer algumas imagens para os seus alunos, para poder mostrar mesmo um pouco dessas obras que foram feitas. E Bezalel foi realmente capacitado pelo Senhor para poder ali, conforme o Espírito Santo revelava como que deveria ser, os detalhes, se você for ver, por exemplo, a Arca da Aliança, né, os querubins acima, os detalhes para esculpir, para poder fazer, é realmente algo impressionante. E se nós formos levar em conta, né, o período, não tínhamos as tecnologias que nós temos hoje, as facilidades, e ainda assim ele conseguiu executar a construção ali desses itens, desses símbolos para o povo de Deus, né? Então ele foi realmente dotado para poder mexer com esses metais, com as madeiras, e grande foi a obra, porque aquela construção, os detalhes ali são muito ricos. Então o Senhor capacitava, o Espírito Santo capacitava os seus servos para uma obra especial, para desempenhar uma atividade especial, conforme a necessidade do povo, né? Então temos aí o exemplo da ação do Espírito Santo sobre o revestimento especial para um trabalho, uma função, uma necessidade da igreja, do povo de Deus. Traga imagens, mostre para os seus alunos, e aí vocês vão se maravilhar da grandiosidade do nosso Deus, né? Não é capacidade nossa, mas é realmente algo que o Senhor concede ao seu povo. Nós temos aí no segundo tópico, sobre a distribuição dos dons, nós vamos encontrar aí na lista de 1 Coríntios 12, do 1 ao 12, os 9 dons espirituais: mensagem de sabedoria, mensagem de conhecimento, dom da fé, poder de curar, dom de operar milagres, dom de anunciar a mensagem divina, dom da capacidade de diferenciar o que vem do Espírito Santo ou não, dom de falar línguas estranhas, dom de interpretar línguas estranhas. Para falar sobre isso, pode ser que seja meio confuso, complexo para os seus alunos. E nós temos aqui uma professora na nossa escola dominical, a professora Maiara, que também, como instrumento do Senhor, criou uma musiquinha que pode facilitar aí os seus alunos compreenderem, memorizarem essa lista dos 9 dons espirituais. E fica aí ao seu critério, se quiser ensinar, compartilhar. Eu acredito que esses recursos, eles nos ajudam muito, né, a passar a mensagem. As músicas ficam na cabeça, eles não esquecem. Eu lembro até hoje, quando era bem na minha infância, na escola bíblica dominical, eu aprendi a música dos livros da Bíblia, e isso me acompanha até hoje. Se der alguma dúvida ou porventura ali eu quiser passar para alguém, eu vou cantando a musiquinha e ela me ajuda a localizar, ela me ajuda a saber certinho ali a ordem, e eu acredito que seja um recurso abençoado aí para os pré-adolescentes. É uma musiquinha bem pequenininha que fala bem assim: 9 são os dons espirituais, 9 são os dons espirituais, mas todos vêm do mesmo Espírito de Deus. Mas todos vêm do mesmo Espírito de Deus. Palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, curar, operar maravilhas e profecia, discernir os espíritos, variedade e interpretação de línguas. É uma musiquinha aí que pode ajudar como um recurso na sua escola bíblica dominical. Agradecemos aí a nossa professora também da classe dos pré-adolescentes, Maiara, que em outra oportunidade criou, né, essa musiquinha. E realmente pode ser um recurso especial aí na sua classe. 9 são os dons espirituais, mas todos vêm do mesmo Espírito de Deus. Palavra de sabedoria, palavra de ciência, né, ou conhecimento, fé, curar, operar maravilhas, profecia, discernir os espíritos, variedade e interpretação de línguas. O segundo subtópico vai falar, então,
Dons para a frutificação do reino. Quando temos comunhão com o Espírito, os dons são para a realização de algo produtivo. Então, os dons, eles não servem para ficar parados. Eles não servem para o nosso próprio benefício, mas para frutificar, para o crescimento do reino de Deus. Esse é o propósito. Se nós almejamos, se os pré-adolescentes desejam também almejar os dons espirituais, eles precisam entender que é você poder ser um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar, para compartilhar, para alcançar as pessoas, para edificar a igreja, né? E não somente para a nossa edificação própria. Eles estão aí para o crescimento da igreja, tanto física, número, né? Como na igreja primitiva eles anunciaram e a igreja foi crescendo, e espiritualmente, para que a nossa fé seja fortalecida, para que nós possamos aí nos ajudar. Dons não são para nossa própria satisfação, não são para nossa glória. Tudo deve redundar e levar à glória de Deus e o crescimento do seu reino. Mas e aí? Se nós temos os dons espirituais e é a serviço da igreja do Senhor, então quer dizer que nós só podemos manifestar só os dons espirituais na igreja? Será que é isso que o nosso texto quer dizer? Na verdade, nós sabemos que nós podemos ser um instrumento de Deus. Em qualquer lugar, Deus pode nos usar com a palavra, né, com os nossos dons, em diversos espaços, não só propriamente dentro da igreja. O que ele quer dizer sobre o propósito do serviço é em relação ao reino de Deus, a igreja como um todo. Então, a igreja na face da terra precisa ser edificada. O nome do Senhor precisa ser proclamado, mais pessoas precisam conhecer essa mensagem, mais pessoas precisam ser alcançadas pelo Senhor. Então, nós podemos sim usar os nossos dons para o reino de Deus e não necessariamente somente dentro da igreja. Mas isso aí se refere então à nossa igreja como um todo, o corpo de Cristo, a igreja em toda a face da terra que há de morar com o Senhor, com o nosso Criador. Nós temos aí o nosso terceiro ponto, já mais para o encerramento da nossa aula, que vai falar quais são os meus dons, quais são os nossos dons. Como que os discípulos se encontravam? Eu acho importante você destacar aí com os pré-adolescentes. Como os discípulos se encontravam quando eles receberam esse revestimento? Porque muitas vezes nós queremos os dons, né? Queremos aí descobrir os nossos dons e nós não estamos preparados, nós não estamos aí como os discípulos estavam. Eles estavam reunidos buscando a face do Senhor. Eles estavam em oração, em consagração. E nós queremos receber o batismo, nós queremos receber os dons espirituais. E como nós estamos? Como nós estamos? É muito importante que nós estejamos aí alinhados com a vontade do Senhor, em consagração, em santificação, buscando ao Senhor verdadeiramente. Né? Se queremos tanto alcançá-los, esses dons, fica aí a pergunta para os pré-adolescentes, pergunte para eles, se você deseja receber os dons espirituais? E o que você tem feito para receber esses dons? Como que você tem lido a Bíblia? Você tem sido constante na sua leitura bíblica? Você tem sido fiel aí no seu momento devocional com o Senhor? Você tem buscado a face do Senhor em oração? Quanto tempo você gasta em oração? Muitas vezes nós temos tempo para o entretenimento, mas e de joelhos dobrados e buscando a face do Senhor? Quanto tempo nós temos gastado? Isso também é importante, porque os discípulos eles não estavam de qualquer maneira, né? O povo de Deus não estava de qualquer maneira quando foi revestido do poder. Eles estavam preparados e nós também precisamos estar aí em constante consagração, buscando a face do Senhor, também fazer um jejum nesse propósito, incentive-os a jejuar, a pedir, a clamar, porque o Senhor pode revesti-los de poder. O nosso subtópico aí, do terceiro tópico, vai falar Deus no controle. Deus é quem dá e sabe a necessidade da igreja. Deus não perde o controle de nenhuma situação. Isso, esse tópico eu também acho muito importante, porque o Senhor, Ele pode agir como Ele quer. Ele pode curar uma pessoa através dos dons, né? Através do dom ali de cura, usando um servo, um instrumento. Ou Ele também pode curar uma pessoa através das mãos dos médicos. Nós temos que entender que Deus tem a soberania de todas as coisas. Ele conta com instrumentos poderosos e valiosos nas suas mãos, mas Ele tem o controle. Ele que sabe a necessidade da igreja, Ele sabe como Ele vai operar, como Ele deseja fazer, né? E nós temos que estar aí, então, entendidos a respeito disso.
apesar do Espírito Santo nos usar para a sua vontade, para o propósito, para uma missão, nós também somos conscientes. É muito importante enfatizar isso com os pré-adolescentes. Não quer dizer que o Espírito Santo tem uma mensagem, tem um chamado, um direcionamento para uma obra em nossas vidas, para exercer algum chamado, mas ele conta também com a nossa racionalidade, com a nossa consciência. Nós não ficamos inconscientes e ele nos usa cegamente. Nós temos consciência do que estamos fazendo. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com a maneira que a gente usa os nossos dons. Nós não somos guiados cegamente. Então, cuide como que você usa os dons. Cuide para adolescente como usar os dons, porque não é para vanglória. Nós não podemos, se você tem o dom de profecia, você tem que falar aquilo que o Senhor te manda, não menos nem mais. Porque muitas pessoas em busca de benefício próprio podem perverter aí, modificar aí o propósito maravilhoso que o Senhor tem. Fazer aí de uma maneira de usar de criancice, né? Negligenciar aí esse chamado do Senhor. O Senhor, de fato, conta conosco, com a nossa fidelidade, com o nosso cuidado. Nós temos controle. Nós não podemos sair por aí achando, né, que somos melhores, que o dom é nosso, que nós podemos fazer da nossa maneira, porque nós havemos de prestar contas ao Senhor. Cuidado com a meninice, cuidado, tenha sabedoria para você confirmar se é da parte do Senhor, para que você não saia por aí trazendo malefícios ou causando algum problema no reino de Deus, entre o povo de Deus. Vamos agir com sabedoria ao exercer os nossos dons. Nós fazemos parte desse chamado. O Espírito Santo nos usa, nos direciona, mas nós precisamos também escolher obedecer. E é muito importante, você pode até destacar com os pré-adolescentes e abrir o texto, porque vai chegar aquele grande dia. E tem aquela passagem que diz que, Senhor, mas em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós operamos milagres, maravilhas. E o Senhor vai falar o quê? Apartai-vos de mim, não vos conheço. O Senhor não vai aceitar. Porque eu tenho dom, quer dizer que eu sou mais santo, que eu sou melhor? Não. Nós conhecemos o crente pelos frutos que ele dá. Nós conhecemos a árvore pelo fruto que ela dá. Então, não vai ser o dom que vai mostrar pra gente, se a pessoa é salva, se ela é algo do tipo. Mas sim o fruto, as atitudes, como ela age, se ela age com sabedoria, se ela é prudente, se ela é honesta. Com o fruto, com as atitudes, nós reconhecemos como que é o crente. E não pelo dom. O dom é um chamado que o Senhor concede, mas tem aqueles que não vão usar de maneira sábia. E eles haverão de prestar contas ao Senhor. Então, cuidado, haja com sabedoria. Deus está no controle de tudo. Ele sabe como ele vai agir, como ele deseja trabalhar. Nós somos instrumentos, mas é do Senhor que vem toda a capacitação. É Ele quem dá e Ele há de cobrar a maneira que nós temos aí agido. E o direcionamento, que é o segundo subtópico. Para que o Espírito nos oriente no uso dos dons, precisamos experimentar todas as possibilidades possíveis. E aqui eu destaco com os irmãos a respeito do fato do Senhor escolher para cada um uma maneira. Deus age com cada um de uma maneira. Nós sabemos aí que ao escolher os seus discípulos, depois que eles foram revestidos e começaram a anunciar, Pedro, ele foi escolhido para trabalhar, para anunciar a mensagem do Senhor aos judeus. Paulo acabou também anunciando aí a mensagem do Senhor aos gentios. Deus vai escolher, vai direcionar cada um conforme lhe apraz, conforme a necessidade da igreja. Então todos podem aí servir de uma maneira. Deus escolhe cada um conforme a sua soberana vontade. Não cabe a nós ficarmos invejando o chamado do outro, mas cabe a nós buscarmos em Deus o que Deus tem para realizar em nós e através de nós. Deus concedeu aí, na parábola dos talentos, ele entrega para uma pessoa, para outros ele concede mais dons. Então também não tem essa quantidade, todos terão um dom. Não, cada um Deus vai distribuir conforme a sua soberana vontade, conforme o serviço, conforme o que ele quer realizar na vida do seu povo. E ele vai, também nessa parábola nós vemos aí que ele vai cobrar os talentos que ele distribuiu aí para o seu povo. Então vamos cuidar, vamos desejar os dons, é muito importante nós desejarmos, mas também agir com sabedoria. E essa é a nossa aula, a nossa segunda aula aí,
com o título Dons Espirituais, o que significam. Esse assunto é muito rico, você pode explorar aí de muitas maneiras com seus alunos, você pode aí buscar o direcionamento do Espírito Santo, que ele te conduza aí nessa missão. E nosso livro, Declaração de Fé, pode te ajudar bastante aí acerca desse tema. Eu deixo como uma dica de atividade você fazer papéis. Vários papéizinhos estão aqui, colocando o nome do dom espiritual, dessa lista dos 9 dons, né? Você escreve aí o nome dos 9 dons, dobra o papelzinho e na lição já tem aqui, inclusive, o que eles significam, para que eles servem. Mensagem de sabedoria serve para aconselhamento. Então, você pode pegar mesmo da lição aqui. Então, você vai escrever em cada papelzinho o nome de um dom e em outro papelzinho também o propósito, para que serve, a finalidade. Vai embaralhar tudo e vai pedir que seus alunos retirem. Se for muitos, alguns vão acabar participando, mas se for poucos, podem pegar assim, mais de um papel, sem problema. E aí eles vão abrir, por exemplo, e vão ver, o dom de curar. Para que serve o dom de curar? Qual é a finalidade do dom de curar? O que a pessoa faz? E aí eles têm que achar outro papelzinho. Quem está com o papelzinho que vai explicar um pouco sobre o dom de curar? E aí eles vão tentar fazer os parzinhos. O dom e o propósito. E aí no final eles podem também ver aí... eles podem ver como que eles podem agir, né? Como que acontece, como que o Senhor usa, por exemplo, qual a importância desses dons, a variedade de línguas, interpretação de línguas. A língua estranha nós sabemos que é para edificação do crente. Então, por que é importante a interpretação? Ela é importante para que a igreja possa ser abençoada, edificada, para que a igreja compreenda o que o irmão está falando. Então, todos os dons são importantes para o exercício, para o serviço na igreja. Então, destaque com eles a importância, que eles façam a assimilação dos pares, do dom e a sua finalidade, e também qual é a importância. Pergunte para eles e complemente aí, dizendo a importância de cada um dos dons. Como dinâmica, rapidamente, eu pensei na dinâmica aqui. Você pode pegar aí 2 copos ou somente um, bolinhas, e no caso eu vou usar o secador, eu trouxe o secador, não vou ligar aqui, mas a proposta da dinâmica é que eles saibam que nós somos movidos pelo Espírito Santo, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus, nós seríamos as bolinhas, nós somos só o instrumento para a realização de uma atividade específica. Você pode colocar o nome de uma atividade ou só missão especial, propósito de Deus. Então, nós somos guiados pelo Espírito Santo, você liga o secador e a bolinha vai, né, levantar aqui, e nós somos guiados a realizar uma obra. Deus conta conosco. Há a necessidade, Deus sabe onde que há necessidade, então Ele vai guiar os seus filhos, vai conduzir e conceder os dons conforme a necessidade. E também eles vão perceber que com o secador a bolinha pode também, ela fica aqui controlada, eu fiz o teste, mas eles têm que se mover devagar para mostrar também que nós temos que ter cuidado e sabedoria para que a gente não venha, né, a negligenciar ou fazer de qualquer maneira, mas cumprir o propósito de Deus. Essa aí é a ideia de dinâmica, eu espero que dê certo aí com a sua turma, com a sua classe. E como louvor, eu trouxe algumas sugestões. Aquele corinho que diz: Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me com o teu querer, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Temos também o louvor: eu navegarei. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. E também o nosso hinário, a nossa harpa cristã, o hino de número 155, para fechar as nossas sugestões de louvor. Vai falar: imploramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, divinal poder renovador, teu poder, bendita promessa parental, vem encher-nos de real valor, do pleno poder celestial, teu poder, teu poder, teu poder. Que a sua turma aí possa desejar ser cheia do poder de Deus, que eles desejem ser revestidos pelo Senhor. E eu creio que Deus vai usá-los poderosamente. Deus abençoe grandemente as vossas vidas, professores. Que Deus possa usá-los como instrumento poderoso em suas mãos. Espero ter ajudado de alguma maneira.
Se você gostou, se esse conteúdo ajudou, deixe aí o seu like, o seu comentário, sugestão. E vamos juntos aí trabalhar na seara do Senhor. Deus abençoe e até a próxima.